Pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista da Redenção, está sendo perseguido pela patrulha protetora dos preguiçosos vagabundos por pregar a Bíblia Sagrada em um texto que não é popular, um texto que ofende aos patrulheiros protetores dos preguiçosos vagabundos, quando o apóstolo Paulo ensina que quem trabalha não coma. Neste vídeo eu vou falar sobre isso e peço que você me ajude aqui compartilhando, deixando like, comentando, marcando seus amigos. Eu peço de fato a sua ajuda encarecidamente. Pois é, pessoal, o pastor Marcos Granconato está aí numa situação, se levantou uma onda de perseguição contra ele por pregar a Bíblia, a palavra de Deus. E o pastor Marcos Granconato, eu já tenho observado e acompanhado um pouco da história dele, pelo menos as postagens dele no Facebook, e tenho visto que ele não pula versículo e ele também não prega somente nos textos agradáveis. Ele prega a palavra de Deus, aquilo que é absolutamente inconveniente àqueles que são politicamente corretos e aqueles que defendem direitos de quem não tem direitos e inclusive aqueles que defendem preguiçosos vagabundos, etc. e tal. O pastor Marcos Granconato é um dos poucos que eu conheço que é corajoso e prega mesmo a palavra de Deus, inclusive os textos que são desagradáveis a algumas pessoas. No dia 1º de maio, ele fez a seguinte postagem: a maioria dos mendigos tem o dever bíblico de passar fome, pois Paulo diz aos Tessalonicenses, se alguém não trabalha, que também não coma. É a Bíblia que está dizendo. Não é o pastor Marcos Granconato a princípio. De antemão, é a Bíblia que está dizendo. Quem dá comida a preguiçoso está premiando a preguiça. Quem dá comida a vagabundo está dando prêmio à preguiça. E isso não é de Deus. Vamos para a Bíblia? Pessoal, a preguiça é algo muito perigoso. Todos nós, claro, precisamos de descanso, mas não devemos exagerar no descanso. Quem se deixa dominar pela preguiça acaba não fazendo aquilo que precisa. O trabalho não fica feito e, no fim, o preguiçoso encontra problemas. Muitas vezes podemos ser tentados a ignorar as nossas responsabilidades e a depender de outras pessoas quando temos total capacidade para trabalhar. Isso pode parecer inteligente no começo, mas depois traz pobreza e muitas dificuldades. É sempre melhor descansar quando se sabe que fez o trabalho e realizou as atividades e fez o melhor possível. A Bíblia inteira adverte sobre a preguiça, sobre a vagabundagem. Não ame o sono, senão você acabará na miséria. Fique desperto e terá alimento de sobra. Provérbio 10, versículos 4 e 5 diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. E Eclesiastes 10, 18, por causa da preguiça, o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. E Provérbios 6, versos 6 a 8, observa a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, ela não tem supervisor, não tem governante sobre ela, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. E dos versos 9 a 11 continua: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. E ainda Provérbios 10, 26, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. E Provérbios 12, 27, o preguiçoso não aproveita a sua casa, mas o diligente dá valor aos seus bens. E Provérbios 13 e 4,
O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. E por aí vai. A Bíblia está cheia de advertências contra a preguiça. E o pastor Marcos Granconato citou apenas um texto da palavra de Deus que o apóstolo Paulo ensina: aquele que não trabalha, também não coma. É 2 Tessalonicenses 3, capítulo 3, verso 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. E Paulo continua nos versos 11 e 12: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. A preguiça não é de Deus, a vagabundagem não é de Deus. Infelizmente, no Brasil, existe a patrulha protetora dos vagabundos e dos preguiçosos, infelizmente. E quando pregamos a palavra de Deus e admoestamos o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, vem a patrulha se intrometer. O que o pastor Paulo Granconato fez foi ensinar o que a Bíblia diz. Preguiçoso não tem que comer mesmo, não. Preguiçoso, vagabundo, não tem o direito de comer. A palavra de Deus reprova a preguiça e não apoia atitude de preguiça, de vagabundagem, não aprova. Simples assim. E isso é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que é preguiçoso também não tem que comer. Agora, se a pessoa está impossibilitada de trabalhar, ela está impossibilitada de trabalhar porque está doente, por algum problema, por alguma dificuldade, está impossibilitada de trabalhar porque não tem emprego, não tem trabalho, está impossibilitada de trabalhar por razões diversas, é outra coisa, tem que ajudar. E a igreja é quem mais ajuda. Agora, cadê a patrulha protetora dos preguiçosos vagabundos? Essa patrulha ajuda os necessitados? Quem ajuda é a igreja que ajuda. Aí vem essa patrulha, se levanta contra e começa a perseguir o pastor. Eu acredito que o pastor Marcos Granconato ajuda as pessoas necessitadas muito mais do que essa patrulha protetora de preguiçosos vagabundos. Muito mais. Essa patrulha só quer perseguir aqueles que pregam a palavra de Deus. Elas defendem a vagabundagem, defendem a malandragem, defendem os preguiçosos, mas ajudar mesmo aos necessitados, que é bom, eu quero ver. Agora a igreja está ajudando. A igreja é quem socorre os necessitados. Primeiramente, aqueles que são da igreja e depois os que são de fora da igreja. É assim que é. Pastor Marcos Granconato pregou a palavra de Deus e que ele continue a pregar. E que mais pastores se levantem com coragem para pregar a palavra de Deus, sabendo que vai sofrer perseguição por parte desse patrulhamento. Depois o pastor explicou direitinho. Vou deixar aqui a postagem aqui em cima. Eu vou deixar aqui um recorte da postagem que ele fez explicando. Aqueles que têm ouvido para ouvir, coração para aceitar e mente para entender, entenderam exatamente o que ele diz, porque ele citou o versículo bíblico e fez a aplicação, a correta aplicação. Eu quero aqui manifestar o meu apoio e a minha solidariedade ao pastor Marcos Granconato por esta onda de perseguição barata, por esta patrulha defensora dos preguiçosos vagabundos. Pastor Marcos Granconato, eu me solidarizo com você, não conheço pessoalmente, mas faço isso aqui no meu canal, né? E que Deus continue dando a você a coragem, a ousadia para continuar pregando a palavra de Deus, sem aquela história de pregar somente os textos agradáveis às pessoas,
mas você pregar todo o desígnio de Deus, assim como você vem fazendo, e os versículos e os textos inconvenientes aos incrédulos, os textos da palavra de Deus impopulares, que você continue a pregar, porque esta é a vontade de Deus, e Deus vai sustentar a sua vida, com certeza. Então vai aqui meu abraço para você, em nome de Jesus. E terminando esse vídeo, eu peço de novo a sua ajuda para compartilhar, comentar e deixar o like aqui no vídeo, e a gente se vê na próxima gravação.